Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso vídeo da segunda prática de eletromagnetismo, né? Esses aqui são os autores e pode dar continuidade aí na apresentação. A gente vai se apresentando no decorrer da apresentação. Eu sou o João e pode passar. Bom, o primeiro experimento desse grupo de experimentos, né, foi o multiplicador de tensão de Cockcroft-Walton, né? Que basicamente ele é um dispositivo composto por diodos e capacitores que, quando submetido a uma tensão, né, uma tensão X, ele consegue, quando você submete essa tensão a esse dispositivo, você consegue aumentar a tensão na mesma proporção que você diminui a corrente. Então, você entra com uma tensão, que tem uma corrente também, e a saída vai ser uma tensão maior e uma corrente menor. Pode passar. Então, basicamente, falando um pouco mais a fundo, sobre o que é esse circuito, né? É um circuito multiplicador de tensão AC para DC em níveis mais altos. Então, você entra com uma corrente alternada e você sai com uma corrente contínua. E, como eu falei, usa capacitores e diodos para empilhar tensões. Então, basicamente, os capacitores eles acumulam tensão e eles vão propagando. E o diodo não deixa essa tensão voltar. Então, basicamente, é um ciclo que ele vai aumentando, né? Conforme vai passando por capacitores e diodos. E é um circuito muito usado, né? Muito comum, principalmente em geradores de alta tensão, né, claramente, né, essa é a função principal dele. É usado muito em televisores antigos também, né, para aumentar a tensão. Algumas partes dos circuitos das TVs antigas precisavam de tensões muito, muito altas, não necessariamente correntes altas, então era uma coisa que funcionava bastante. Máquinas de raio-x também precisam de uma tensão muito alta para operar, e até em alguns aceleradores de partículas, né. Essa aqui é uma imagem de uma representação desse circuito, fora da protoboard. O que a gente fez foi na protoboard, e uma escala também bem maior do que a gente implementou, né? O nosso usava menos capacitores e menos diodos e automaticamente, né, multiplicava menos a tensão. Pode passar. Bom, basicamente quem inventou esse circuito foi o Heinrich Grenacher em 1919, mas ele não inventou exatamente como a gente conhece ele hoje, senão receberia o nome dele e não dos outros dois físicos, né? O que que acontece? Ele criou esse circuito, mas não de uma forma escalonável. Então ele projetou esse circuito, esse dispositivo, com um capacitor e dois diodos. Ele não colocou esse circuito em larga escala. Então a multiplicação de tensão ela ocorria numa quantidade muito menor, né? Aí ele basicamente duplicava a tensão, né? Vamos pôr assim. Aí, em 1932, vieram esses dois físicos, que inclusive o dispositivo leva o nome deles, e eles estenderam o circuito para vários estágios. Então, basicamente, eles pegaram esse circuito do Greenetcher e eles colocaram vários em série. Basicamente, essa é a ideia. Então, a multiplicação de tensão ela era elevada, né? Então, basicamente, eles utilizaram o multiplicador em cascata para gerar essas altas tensões, e esse dispositivo, inclusive, levou ao Prêmio Nobel de Física em 1951. Pode passar. Falando um pouco mais sobre como funciona, ele é baseado em retificação e armazenamento de carga. Retificação é a propriedade dos diodos, que eles convertem corrente alternada em corrente contínua, por conta da incapacidade de voltar a corrente, né? A corrente flui num único sentido. E os capacitores, eles armazenam carga. Então, basicamente, une essas duas propriedades de forma que a tensão possa ser multiplicada, né? A cada semiciclo. Falando dos semiciclos, né? A cada semiciclo, o capacitor carrega e o próximo capacitor soma sua carga à tensão anterior. Então, basicamente, vai passando tensão de capacitor em capacitor, e essas tensões vão se acumulando. Do mesmo modo, o conjunto dos diodos garante o fluxo de carga em apenas uma direção. Como eu falei, o diodo ele permite a passagem de corrente em apenas uma direção, então a corrente vai, mas ela não volta. Por isso que isso acaba se multiplicando. E a saída obtida é uma soma escalonada das tensões armazenadas, né? E a fórmula aproximada é basicamente 2N V pico. Então, pega a tensão de pico inicial e multiplica por 2N, sendo N o número de capacitores. Pode passar. Bom, aí na prática, né, o que que a gente fez? A gente fez uma miniatura desse circuito. A gente usou só dois capacitores, né, para fazer. Então, assim, não foi um circuito em larga escala, mas já foi o suficiente para o que a gente queria, né? A gente queria inicialmente
alcançar uma tensão que fosse capaz de acender um LED, né? Embora a corrente seja muito baixa, né? Em tensões muito altas, isso é possível. Então, a gente queria ali por volta de uns 3 volts e meio, já estava bom, já era o suficiente para o que a gente queria. E como que a gente alimentou, né? O que que foi a fonte de corrente alternada que a gente usou? Basicamente, a gente usou um sensor piezoelétrico, né? Um dispositivo piezoelétrico. Como é que ele funciona? Basicamente, são dois metais que estão separados e quando você aperta, né? Quando você exerce uma pressão mecânica sobre esses dois metais, eles se unem e essa união gera energia enquanto está pressionado, né? Então, como é que funciona? A gente fica apertando várias vezes o sensor e ele vai gerar ali uma senoide, ele vai gerar uma corrente alternada, só que de baixíssima tensão. E essa corrente alternada vai entrar no multiplicador de tensão e vai ser transformada numa corrente direta de uma tensão mais alta do que ela entrou, mas automaticamente de uma corrente mais baixa. Então, essa é a ideia. O sensor piezoelétrico é esse metalzinho redondo que está dando para ver aí. E ao lado tem a foto também do multímetro mostrando qual a tensão que a gente conseguiu com esse circuito. Então, apesar de ser um circuito bem pequenininho, né, foi um circuito que a gente conseguiu gerar 7 volts, sendo que o piezo geralmente gera por volta ali de 0,7 até 1 volt no máximo. Então, a gente conseguiu uma multiplicação de mais de 7 vezes com esse circuito pequeno. Pode passar. Aí um vídeo, né, da gente carregando o multiplicador, né? A gente colocou dois pesos em série para facilitar um pouco o nosso trabalho, porque de um tava ficando meio difícil de apertar, porque, né, vai cansando. Mas dá para ver claramente a tensão aumentando, né, conforme a gente vai apertando. E a gente ficou assim por um tempo, a gente chegou por volta ali de 8 volts. Quando você para de apertar, basicamente para de carregar, porque os capacitores eles vão descarregando com o tempo, né? Então, quando você para de apertar, a tensão vai devagarzinho, ela vai abaixando de novo. E a nossa gravação do LED, a minha mão ficou na frente, porque eu coloquei o LED, só que minha mão ficou na frente, mas o multímetro mostra aí que a gente conseguiu fazer com que o experimento funcionasse e cumprisse seu papel, que era multiplicar a tensão que a gente estava aplicando a partir dos pesos elétricos. Pode passar. Pode. Vamos lá. Então, sou o Arthur, eu vou comentar um pouquinho sobre a rigidez elétrica do ar. Conceito fundamental. A rigidez elétrica é uma propriedade de material isolante suportar um campo sem sofrer ruptura. O que é a ruptura? É um fenômeno elétrico que ocorre quando o material isolante, né, de elétrico, ele tem um campo, ele é submetido a um campo tão alto que ele perde subitamente as propriedades isolantes, né? Ele se torna um condutor. Então, a ruptura é essencialmente um isolante que se transforma em condutor, né? Ele é definido como o valor máximo de campo elétrico, né, em kV por milímetro, que um material pode suportar se tornar condutor. Então, é o limite ali que ele pode chegar antes de perder a propriedade isolante dele, né? Pode passar. E o que acontece na ruptura? É, quando o campo elétrico é aplicado, ele excede, né, a rigidez elétrica, os elétrons são arrancados dos átomos, ocorre um fenômeno ele é uma ionização, né, e uma corrente elétrica bruta, alta, né, centelha de arco elétrico através do material. O que é o resultado disso? O material perde a propriedade isolante, né, de forma permanente ou temporária, e você pode até sofrer danos físicos, né, como queimar ou carbonizar. Então, em práticas de laboratório, a gente quer evitar esse tipo de comportamento, porque perde a propriedade do material. Deixa eu passar. E qual que é a importância prática, né? Uma aplicação. Um projeto de componente elétrico, com isso a gente define a espessura mínima, né, de isolamento. Então, em aplicações como cabos de alta tensão, transformador ou capacitor e até PCIs, né, as placas de circuito impresso, essa propriedade de espessura é muito importante, né, para projetos desse tipo de sistemas, né. Na segurança, a gente garante que equipamento de instalação elétrica opera dentro do limite seguro. Então, isso é muito importante. Imagina, né, em aplicações com pessoas, né, com a questão da segurança, a questão de elétrica, a segurança das pessoas é importante. Ou seja, se opera dentro de um limite seguro e prevenindo curto-circuito, falha, né? No Brasil a gente tem casos históricos do passado de projetos que foram mal feitos de espessuras de isolantes, né? Que aconteceram, que tiveram problemas de segurança e de operação, né? De incêndios e problemas devidos a mau dimensionamento dessa espessura, né? Pode passar. E o que influencia essa rigidez, né? A espessura do material, que nem eu falei, quanto mais espesso, normalmente a maior é a tensão de ruptura, né? Então, o campo elétrico de ruptura tende a ser uma propriedade do material. Então,
aquele material que você usou ali né, na- nessa construção vai influenciar, né, essa tensão de ruptura. A temperatura, a gente já sabe que a alta temperatura geralmente reduz a rigidez, né? Então, em alta temperatura reduz a rigidez dielétrica e menor aumenta, né? Na umidade, a gente tem um caminho condutivo menor, né? De menor resistência. Então, você reduz a rigidez com umidade, né? É um problema também, uma questão a ser, tem que ser pensada também no projeto. A impureza e a não homogeneidade é um defeito no material que cria pontos de concentração de campo elétrico. Ou seja, você facilita o início da ruptura, né? Quando você tem um ponto não homogêneo do material. Então, isso também é importante ser analisado. Próximo. Agora, a balança capacitiva dá continuidade ao próximo, que vai seguir. Eu me chamo Anderson, vou falar aqui um pouco do nosso experimento da balança capacitiva. Bom, pode passar já. Então, a introdução sobre isso, né? O experimento, qual era o objetivo dele? A gente ia estabelecer uma relação ali entre a geometria desse capacitor e um material dielétrico e a sua capacitância. Então, nós temos ali uma geometria desse capacitor, um material dielétrico específico, que vai ser especificado daqui a pouco, e a capacitância, como é que esses três fatores se correlacionando variam ali de acordo com a interferência. Pode passar, mano. Então, os objetivos do experimento, né? A gente ia construir esse capacitor de placas paralelas, é o mais simples que tem, né? Então, para uma visualização ali didática, era a melhor opção. A gente ia analisar o efeito da adição de um dielétrico. Nesse caso, a gente utilizou água, né? Na capacitância total do sistema. Então, a gente ia acrescentando água gradativamente e analisando qual seria a variação da capacitância do sistema. O outro objetivo, né, verificar essa correlação da quantidade de água, né, massa ou volume de água, e a variação da capacitância. Isso eu acho que era o ponto mais importante, por isso que o nome do experimento se chama balança capacitiva. Então a gente relaciona a massa ali, que é o que é medido por uma balança, e a capacitância, que é o que é medido no nosso multímetro. E por último, né, avaliar a viabilidade do sistema como uma balança capacitiva. Então, de fato, será que analisando a capacitância a gente consegue estabelecer uma relação com a variância de massa ou a variância de volume? Esse era o objetivo aí do experimento. Pode passar, mano. Bom, fundamentos teóricos aí, entender um pouco sobre o capacitor, né? Qual a definição de um capacitor? Bom, vamos começar ali pela capacitância, né? É a capacidade desse sistema de armazenar energia em forma de campo elétrico, certo? Então, isso é um capacitor, acho que a maioria de vocês está familiarizado com isso. Dependendo da geometria desse capacitor, então o formato dele, placas paralelas, tem capacitores cilíndricos, esféricos, alguns são mais comuns na indústria do que outros. Como eu mencionei anteriormente, o de placas paralelas é um dos mais básicos que tem, né? O mais básico que tem. E ele também depende muito do dielétrico que está entre eles, certo? Então nós temos duas placas paralelas e temos algo que fica entre essas duas placas. E isso interfere na capacitância do sistema. Então, para um capacitor de placas paralelas, a capacitância é dada pela fórmula que está descrita aqui ao lado no slide, né? Então, qual é essa fórmula? Capacitância ela é igual a epsilon vezes a área dividido por d, que é a distância entre as placas. Então, ali, é, a área, no caso é a área das placas, então tem uma placa aqui lateral, essa área, é esse a distância entre elas, naturalmente, e é a permissividade do material, né? Isso varia, então, no ar, o vácuo, cada material tem a sua permissividade específica. Pode passar, por favor. Em relação ao dielétrico, como nós mencionamos, né, a gente usou a água como dielétrico. A constante elétrica da água é aproximadamente 80. Para vocês terem noção, a do ar é aproximadamente 1. Então, é uma diferença muito grande. Então, a partir do momento que a gente está lá medindo inicialmente, a gente tem ar entre as placas paralelas. A gente vai acrescentando água e esse dielétrico que está entre as placas vai variando de uma quantidade de ar, essa quantidade de ar vai diminuindo e a quantidade de água vai aumentando. Então, como que a permissividade ela é definida? Ela é essa constante dielétrica vezes a permissividade do vácuo, né? O epsilon zero ali. Então, por exemplo, quando a gente tem ar, é só o próprio epsilon zero. Quando a gente tem água, né, vai ser 80 vezes esse epsilon zero. Então, a gente vai ter ali uma, uma variação bem diferente entre um dielétrico e outro, né?
porque o ar, ele é um isolante fraco, né? E a água não. A água é um dielétrico polar, né? Então essa variação polar da água vai impedir muito essa capacitância, por isso que ele vai dar essa diferença. Então, ao substituir o ar pela água, a gente espera que a capacitância desse sistema aumente, justamente por conta da constante elétrica da água ser 80 e a do ar, por exemplo, ser 1. Pode passar. Então, quais eram os materiais que nós tínhamos, né, e qual foi o método que a gente usou? A gente tinha um copo descartável, ele seria só um suporte ali. Em termos acadêmicos, o ideal seria considerar que entre as placas paralelas nós tínhamos dois dielétricos, o plástico e a água, né? E o ar ali anterior à água. Só que a espessura desse plástico era mínima e a relevância dele para a capacitância não seria muito grande. Então, em termos experimentais e didáticos para a nossa experiência, não era muito legal considerar isso. Então, nós tínhamos esse recipiente, nós tínhamos as placas, foram duas folhas de papel alumínio. Então, seriam essas placas capacitor que nós colocamos circulando assim o copo, né? Então, elas estavam, não tocavam uma a outra, mas cada uma estava numa face do copo. A medição, nós pegamos um multímetro, colocamos na função de capacitância, né? Medidor de capacitância, um capacímetro. E aí, e tem o dielétrico, né? No caso, a gente começa com o ar, que nem eu falei. Naturalmente, o que está preenchendo o copo é o ar. Em seguida, a gente vai colocando água e variando esse dielétrico. Pode passar. Então, procedimento em si. As folhas foram fixadas em lados opostos do copo, como eu falei para vocês. Eu coloquei aqui que você pode colocar, existem métodos, né? Você colocar por dentro do copo e por fora, ou as duas externas, como eu mencionei, que foi como nós fizemos. O multímetro ele é conectado justamente nessas duas folhas, que são as duas placas paralelas, né? A água foi adicionada gradativamente no copo, para a gente poder analisar a correlação entre capacitância e massa. E a gente foi registrando, né? De acordo com tal massa, qual é a capacitância do sistema, para poder criar uma correlação. Pode passar, mano. Então, quais foram os resultados que nós conseguimos coletar? Inicialmente, o nosso sistema, ou seja, massa de água ali zero, só tinha ar dentro do copo. A capacitância medida era de 1205 nanofarad, certo? Um ponto importante para vocês saberem é que, como nós estamos tratando de um capacitor muito sensível, né, na escala de nanofarad, as variações não vão ser muito visíveis, né, não vão ser muito significativas. Então, é um ponto importante aí, mas que há sim uma correlação entre a presença da água e a capacitância. Bom, prosseguindo. Para zero massa de água, a gente tinha 1.205 nanofarad. Acrescentamos 50 gramas de água, 50 ml. Foi para 1.208 nanofarad. Acrescentamos 100, foi para 1.214. Perdão, não acrescentamos 100, né? Acrescentamos mais 50, chegamos a 100. Chegou a 1.214, acrescentando mais 50, chegando a 150. Nós fomos para 1.218. Então, ali, por exemplo, de 100 para 150, você vê ali um padrão normal, né? 50 vai variar 4 nanofarad. E no final, para termos uma variância ali, a gente foi colocando mais 50 e não foi dando muito certo, então a gente colocou 181, que era o que cabia no copo máximo, e chegamos ali a 1.219 nanofarad. Então, é uma observação ali que, por exemplo, uma quantidade menor do que 50 gramas não vai causar uma variação muito grande, né? É aquilo que eu falei da questão da sensibilidade do sistema. Pode passar. Aqui está uma análise gráfica, para vocês poderem ver, né? Então, nós colocamos aqui a correlação entre a massa e a capacitância. Naturalmente, como eu falei para vocês, a gente espera que aumente com a quantidade de água e foi aumentando. A constante elétrica da água ela é o maior, então a gente conseguiu ver essa mudança, que embora ela pareça pequena, né, vai de 1.205 para 1.219, um aumento ali de 14, ela é consistente e realmente demonstra esse aumento da capacitância. Pode passar? Aqui está uma imagem, não está muito clara, mas esse aqui era o nosso experimento, né? A gente tem aqui o copo, tem as placas paralelas em volta dele aqui, o capacímetro conectado, e aqui na tela, embora não seja muito claro, está o valor do copo cheio, né? Que nós chegamos, 1.219. Pode passar? E os resultados, né? O que a gente pode concluir desses resultados? Por que aumentou? Eu falei para vocês, a constante elétrica da água é maior, vai para 80. Lentamente ela foi substituindo o ar como dielétrico e a gente aumentou a capacitância.
a gente conseguiu validar, né? O aumento da capacitância realmente está diretamente proporcional à quantidade do material dielétrico que está ali entre as placas. No caso, tinha ar, a gente foi aumentando para água, validando a teoria que nós estabelecemos no início. A balança, né? A gente conseguiu verificar uma balança de fato? Sim, o sistema funciona como uma balança capacitiva, porque a capacitância ela se torna realmente um indicador direto da quantidade de massa. Quando a gente aumentava a massa de água, que no caso era o dielétrico, entre as placas paralelas, a capacitância aumentava. Fazendo uma modelação matemática, por exemplo, desse sistema, poderíamos estabelecer uma correlação direta e medir a quantidade de massa através disso, por exemplo. E quais são as aplicações, né? Esse é um princípio utilizado, por exemplo, em níveis de combustível, sensores de umidade, telas de toque. Então, a gente tem uma variação ali da capacitância, né? Seja pela interferência do contato numa tela touchscreen, por exemplo, seja na quantidade de combustível, de gasolina ou de etanol dentro de um tanque de um carro, por exemplo. Vai variar a capacitância daquele sistema e a gente consegue estabelecer uma correlação entre a quantidade que tem lá dentro. Sensores de umidade também. Então, nós temos ali uma placa paralela, por exemplo. A quantidade de água que tem nesse ar vai interferir na capacitância desse sistema e, de fato, são essas aplicações que a gente tem no dia a dia. Pode passar? O que a gente pode concluir, né? Os resultados principais. O experimento demonstrou com total sucesso, né, esse papel do dielétrico na capacitância do sistema e foi estabelecida essa correlação positiva, né, deu certo, entre a massa da água e a capacitância. Em relação à viabilidade e erros, né, o protótipo da balança capacitiva ela é funcional, ela se alinha aos princípios que nós tínhamos estabelecido inicialmente. E os erros, né? Alta capacitância pode sugerir interferência, estabilidade no multímetro, posicionamento das placas. Então, como eu falei, era o modelo mais básico, estava sujeito a muitas interferências, tinha ali a variação do copo no meio, alguns detalhes. Mas mesmo com essas interferências externas, a gente conseguiu visualizar aquilo que era esperado teoricamente. Pode passar? Essa foi minha parte. Próxima aí. Olá, então, eu vou falar um pouquinho sobre o experimento de fonte de alimentação de alta tensão a partir de uma raquete elétrica. Para começar, né, eu vou falar um pouco da história, o contexto histórico, né? Bom, esse tipo de experimento, ele é herdeiro direto das pesquisas de Nikola Tesla e Erich Hertz, lá no final do século XIX, onde Tesla estudava campos elétricos magnéticos alternados e desenvolveu também transformadores ressonantes, né, que é o princípio que a gente usa até hoje. Bom, então, quando a gente adapta uma simples raquete, a gente está, de certa forma, repetindo em escala reduzida um dos experimentos que abriu o caminho para tecnologia como geradores, transmissores de rádio e até máquinas de raio-x, né, igual o João Vitor falou no início. Bom, para começar, né, a raquete ela funciona criando uma diferença de potencial muito alta entre as grades metálicas. Normalmente, ela pega a energia de duas pilhas, algo em torno de 3 volts, e transforma em algo entre 1.500 a 3.000 volts. Isso acontece por meio de um circuito oscilador, um transformador elevador e um multiplicador de tensão, composto por diodos e capacitores. Bom, na prática, ela converte uma baixa tensão contínua em uma alta tensão pulsada, que aí entra o nosso foco em eletromagnetismo de fato, né, que é o transformador só funciona porque há variação no campo magnético, gerando indução eletromagnética, exatamente como descreve na lei de Faraday. E se a gente olhar também mais perto, o circuito, ele é um exemplo prático também da lei de Ampère-Maxwell, já que a corrente alternada no enrolamento primário gera campos magnéticos variáveis que induzem a tensão no secundário. Dá para usar também esse experimento para estudar na prática de conceitos como a indutância e a eficiência de transformação de energia também.
Bom, falando sobre a parte prática. Primeiro, a gente desmontou a raquete, de fato. A gente localizou a parte da placa do circuito impresso, PCB. A gente identificou a entrada de baixa tensão, que são as pilhas, e a de saída de alta tensão, que são as grades da raquete. A gente marcou pontos de entrada e saída também, antes de remover o circuito. Desenhamos um esquema elétrico simplificado. Fixamos um circuito em uma base isolante de madeira. Conectamos também a entrada de 3 volts, que é da fonte, né, que são as pilhas, e ligamos a saída de alta tensão a 2 terminais metálicos espaçados. Quando a gente ligou, de certa forma, a gente viu que ocorreu uma faísca, né, entre os terminais. Também medimos a tensão de saída, a corrente e a potência instantânea. Também calculamos a frequência de oscilação com um osciloscópio. Bom, na aplicação prática mesmo, esse tipo de experimento ele pode ser usado para várias demonstrações, né, como ionizar o ar e mostrar o efeito corona, também fazer uma lâmpada fluorescente acender sem fio, só pela indução do campo elétrico, e também alimentar tubos de descarga e visualizar linhas de campo. E os desafios e seguranças, mesmo que esse experimento pareça um circuito simples, né, ele pode gerar algumas descargas consideradas perigosas. Por isso também que a gente teve o cuidado, né, de ter o total, de garantir um bom isolamento, e usar materiais também para manter a segurança, né, como tubo de PVC e a madeira que eu citei. E é isso. Agora eu vou passar para o Eduardo para ele fazer explicar sobre a parte da simulação. Pode passar o slide, por favor. As simulações desse experimento, elas são bem simples. Aqui a gente vai falar sobre 5 arranjos, né, para a gente analisar como as linhas de campo se comportaram nesses arranjos. Só uma breve iniciação aqui é que as linhas de campo são basicamente linhas imaginárias que ilustram a direção dos vetores do campo magnético. E um detalhe que a gente vai observar é que ela sempre sai da carga positiva para a carga negativa. Agora eu vou transmitir aqui a minha tela para a gente olhar a simulação de fato. Temos aqui o Unsoft Maxwell aberto. Eu já preparei aqui todas as nossas simulações para adiantar. Como aqui está o nome do arquivo, como o professor pediu, com todos os iniciais, com o código de cada um dos integrantes. Eu vou começar aqui falando sobre o dipolo, que é o mais simples. O dipolo aqui, como a gente pode observar, ele vai ser... Eu estou utilizando em todos o design 2D, que eu acho que é o mais simples e vai suprir bem a nossa necessidade. A construção dos designs, de forma geral, foi colocar aqui esse meio e depois colocar aqui os 2 terminais. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. E depois você atribui a carga a eles. Você coloca o objeto primeiro e depois você atribui a excitação e escolhe o que vai ser do tipo carga. Já fiz aqui a simulação, então já vou partir direto para a análise aqui, né? Aqui é a própria visualização do campo magnético. Como vocês podem ver aqui, ó, esse daqui é o nosso positivo e aqui é o nosso negativo. Então a gente consegue analisar que toda a carga está saindo daqui, saindo em todas as direções, mas você vai encontrar vai ser mais forte o que vai sair aqui, porque a gente vai ter aqui
que é o negativo, atraindo. Portanto, ele vai ser mais forte nesse sentido, do positivo para o negativo. Isso é o dipolo. Aí aqui a gente vem para o nosso segundo exemplo, que é o de placas paralelas. O de placas paralelas aqui, ele vai ser a mesma ideia. A gente constrói colocando no meio, depois colocando cada uma das duas placas e depois botando carga positiva em um e negativa no outro. Eu já fiz isso, então agora a gente vamos analisar como ficou o campo. Como a gente pode observar aqui, o campo está, semelhantemente, ele está saindo daqui e indo para cá. A ideia, se fosse um de placas paralelas infinita, a gente só teria esse comportamento aqui, que ele vai direto. Mas como a gente tem as bordas, na borda ele vai dar esse comportamentozinho que vai indo para o lado também. Mas aqui no meio a gente consegue observar que o campo é praticamente uniforme, né? Quase uniforme aqui no meio. Agora a gente vai para o próximo, que é o experimento das caixas da gaiola de Faraday. A gente começa aqui com uma caixa isolante. Aqui a gente faz novamente como se fosse um de placas paralelas, põe uma placa aqui, põe outra placa aqui. Essa placa aqui vai ter uma carga positiva e essa daqui vai ter uma carga negativa. E a diferença aqui é que esse retângulo aqui do meio, ele vai ter algum material isolante. No caso aqui eu escolhi a borracha. Aí a construção é semelhante, a gente define aqui o meio também. E aí a gente vai fazer a simulação, para ver como é que fica. E aí depois de fazer a simulação, a gente vai olhar o campo elétrico. E é assim que o campo elétrico se comporta aqui. Aqui a gente vai ter, ó, ele saindo e ele vai passar aqui por dentro. Por quê? Porque aqui é um isolante. Não é a gaiola de Faraday propriamente dita, porque esse material aqui ele não é condutor. Então ele não está conseguindo isolar o campo magnético aqui para proteger o interior dele de um campo magnético externo. Que é uma propriedade da gaiola de Faraday, que o material condutor consegue ter um campo magnético, ele não é interferido pelo campo magnético externo, então, ou campo elétrico externo. E a gente consegue observar aqui o comportamento semelhante ao de placas paralelas, ao capacitor de placas paralelas. Agora a gente vem aqui é a mesma construção, só que agora esse material aqui vai ser um condutor. Eu escolhi aqui o condutor perfeito, porque eu acho que exemplificaria melhor. E a construção é a mesma, a gente vai fazer um de placas paralelas, vai botar o meio, vai botar a caixa, só que a diferença é que aqui a caixa a gente vai atribuir um de condutor perfeito. Aí, feito isso, a gente vai vir aqui simular. Simulando, a gente vai ter o campo elétrico aqui, e aí a gente vai observar que aqui dentro não tem nenhum vetor. Por quê? Porque essa caixa, por ela ser condutora, ela conseguiu isolar perfeitamente aqui o campo elétrico. Então não tem campo elétrico, não tem interferência desse campo elétrico externo aqui dentro, porque essa caixa é condutora. No caso, como eu peguei o condutor perfeito, não tem literalmente nenhum campo elétrico aqui. Isso é a gaiola de Faraday. Agora a gente vem aqui no último, que esse daqui é para observar o efeito das pontas. Aqui a gente vai pegar uma placa retangular e aqui uma placa com uma ponta, né? Com uma pontazinha aqui, porque é bem visível uma ponta. Vou botar aqui mais no meio. A construção vai ser semelhante aos outros, a gente vai colocar esses dois objetos, vai botar aqui o nosso meio, e depois vai atribuir uma carga aqui e uma carga aqui, a carga positiva aqui. Agora feito isso, a gente vai fazer a simulação. Depois de fazer a simulação, a gente vai observar aqui que na ponta aqui, como o nosso objeto aqui ele não está muito pontiagudo, não está tão forte o efeito das pontas, mas a gente ainda assim consegue observar que na ponta é onde tem mais força, mais campo elétrico. Né? O campo elétrico ele se concentra aqui na ponta, e aqui ele chega nessa placa quase como se fosse uma de placas paralelas, né? Agora, aqui a gente termina essa parte das simulações, sendo bem breve.
E agora, Bom, então agora para dar início à parte final da nossa apresentação, eu vou começar aqui a roda de perguntas, onde roda de discussão na realidade, onde a gente vai poder fazer perguntas, vai poder discutir sobre os experimentos que a gente fez. E, bom, inicialmente eu vou deixar aqui aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode, fique à vontade. Então, vou começar a fazer uma pergunta sobre o experimento de multiplicador de tensão de Cockcroft-Walton, né? Uhum. Por que a gente usa capacitor de alta tensão nesse caso? Experimento. Bom, a gente usa capacitores de alta tensão porque basicamente o que são somados são as tensões de pico, né? Então é a maior tensão, é aquilo que a gente está somando. Então se a gente usa um capacitor de alta tensão, a gente vai estar somando maiores tensões de pico, então a gente vai conseguir multiplicar mais a tensão. Em resumo, é isso. E, inclusive, pode acontecer do capacitor não suportar a tensão que está chegando nele, né? Caso esteja acontecendo uma série muito grande, né, de multiplicadores, pode acontecer de chegar uma tensão que já é maior do que o capacitor suporta no meio desse caminho, e o capacitor acaba rompendo o dielétrico ali que acontece nele e acaba estourando, né? Acaba realmente explodindo. Então isso pode acontecer, mas basicamente o resumo é esse, para multiplicar mais rápido. E ele funciona, esse multiplicador funciona com corrente contínua? Basicamente, o que acontece? Ele funciona, entra nele uma corrente AC, né? Entra nele uma corrente alternada, e por conta da retificação, por conta dos diodos retificadores que tem no meio do circuito, a tensão de saída é uma tensão DC. Então, ela entra uma corrente alternada e sai uma corrente contínua. Perfeito, show. Valeu. E mais? Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Eu quero saber sobre a rigidez dielétrica do ar. Por que a umidade reduz a rigidez dielétrica? Então, as moléculas de água, elas ionizam mais fáceis, né, do que no sistema. Então, ela cria um caminho condutivo mais fácil. Então, o início da descarga é mais rápido, aí que é o curto-circuito, né, o caminho mais rápido, né, o circuito segue, a corrente ele segue, né, pela questão da ionização mais fácil de molécula de água. Por exemplo, no meu caso, eu consigo estabelecer ali uma correlação entre massa e a questão da capacitância, né? E qual que é, assim, a relação entre os eletrodos e essa proporção da tensão de ruptura, assim? É uma relação linear, uma relação... Como é que funciona mais ou menos isso? Então, se você tem pequena distância, a gente tem a lei de Paschen simplificada, né? Mas se você tiver uma distância maior que 1 centímetro, né? Então, nesse valor de threshold, como se fosse um limite, né? Essa relação, ela já passa a ser não linear. Então, o arco vai seguir um caminho preferencial, a partir desse limite de 1 centímetro, normalmente. Eu acho que eu me lembro que a gente tinha que deixar bem próximo as duas coisas lá para conseguir estar o raiozinho. Não, beleza. Exatamente. Perfeito. Beleza, galera. Mais algum comentário? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eduardo, Amanda. Amanda, em relação à raquete, né? Enfim, acho que todo mundo já deve ter tentado brincar, né? De dar aquele choquezinho, ver se aquele negócio mata ou não. Enfim, qual que é a tensão típica ali? Eu não faço ideia, né? De mais ou menos qual é a tensão típica daquela raquete que ela funciona ali. Até o barulhinho assusta, né? Só de Sim. chegar perto. Tá, mas a tensão típica, ela tá entre 1.500 a 3.000 volts. Depende também da marca e do estado das pilhas da raquete, de fato, ou da bateria, né? Porque tem aquelas que são recarregáveis da tomada, né? Então, tudo depende. Entendi, mas pra mim que tiver mais, pô, 1.500 a 3.000 volts é É muita coisa. bastante, sim. Só um lembrando que comentário. Não, pode falar, falei. Arthur. Pode falar. Não, é que ela Amanda comentou, é bem interessante que, por exemplo, cercas elétricas de segurança, elas trabalham com essa ideia, né? É uma tensão alta, mas a corrente é muito baixa. Então, normalmente elas são impulso, né? Então a pessoa não tem risco de vida e a corrente é muito baixinha e a gente sabe o risco à vida normalmente é a corrente, né? Tensão não tem tanta, pode ser uma tensão altíssima, mas a corrente é baixinha, então não tem risco para a vida.
causa da raquete, ninguém vai ter o risco de infartar ou ter algum Menos problema por conta de matar um mosquito e encostar a mão na raquete sem querer. Exatamente. O comentário que eu ia fazer era exatamente esse mesmo, que apesar da tensão ser muito alta, a corrente é muito baixa, né? Que é exatamente a ideia do multiplicador de tensão que eu citei também. Entra ali uma tensão mais baixa, uma corrente mais alta, e isso, né, acaba se invertendo. A tensão fica bem alta, a corrente fica bem baixa. A tensão alta o suficiente para ionizar o ar, mas a corrente baixa o suficiente para não causar, tipo assim, sérios riscos de saúde a um ser humano, por exemplo. Não, sim, e é um dos pontos, por exemplo, que é interessante da gente aqui em Brasília, né? De ter, por exemplo, na rede elétrica 220 volts. Em termos de segurança, isso é muito bom, né? Porque a qualquer interação ali de choque, a pessoa consegue reagir e não deixa a corrente, fica menos agressivo à saúde da pessoa, na integridade. Diferente lá de 110, né? Tem a capacidade muito maior da pessoa grudar, né? No meio do choque ali. Então, E é muito importante lembrar sempre o risco. Por exemplo, eu já trabalhei em indústria. Muita indústria não trabalha 220, eles trabalham 380 volts, né? Os equipamentos são mais carga, então você tem que usar EPI, equipamento de proteção individual, o tempo todo. Se você encostar numa rede viva, alguma coisa de 380 com a corrente que anda ali, já é outra categoria de risco, né? Um pouco isso também é a importância, né, dessa relação corrente e tensão. Uma dúvida que eu tenho da raquete, mano, por que esse transformador ele tem que operar em alta frequência, normalmente? Para você ter essa operação, né, da raquete, por que normalmente ela é em alta frequência? Bom, Bom, porque os transformadores de alta frequência, eles podem ser menores, né? Então, mais eficiente também e fornecer também uma maior tensão por espiras. Isso. Amanda, agora fazendo mais uma pergunta para você, aproveitando que você já está respondendo todo mundo. Por que medir corrente em alta tensão é difícil? Né? Porque, assim, por quê? A gente Porque eu observa não isso, entendi, né? perdão. Por que é difícil você medir a corrente quando você tem uma tensão muito alta? Ah, legal. Porque a impedância do próprio instrumentação, ela pode alternar o funcionamento do circuito, né? E a maioria dos multímetros, eles não suportam o nível de tensão. Ele exige divisores ou sondas especiais também. Entendi. Só um comentário, né? Basicamente, os multímetros que a gente usa, eles são circuitos muito simples. Eles não são complexos, eles não são muito robustos, principalmente. Esses que a gente usa em laboratório, esses que a gente usa em casa, né, eu digo. Porque até eles são bem baratinhos, né? Então não tem como ter uma robustez muito grande. Tem um limite máximo de tensão, porque se você passar, você vai fritar os componentes ali do multímetro. Se você, basicamente, os métodos que se utilizam são realmente esses, a questão de dividir a tensão, aí o multímetro precisa de um outro componente para já medir essas divisões e fazer uma soma, já precisa de uma coisa realmente bem mais complexa e bem mais robusta, né? Até mesmo as trilhas, né, da PCB tem que ser mais largas e tudo mais para suportar mais essa tensão maior. Então é mais complicado justamente porque alta tensão é mais difícil de mexer do que baixa tensão, independente do que aconteça, né? Eu queria saber também sobre a balança capacitiva. Por que a balança capacitiva é tão sensível a pequenos deslocamentos? bom, é porque assim como no caso do Arthur, no caso dele, existe ainda um limiar ali, um threshold em que aquilo ali funciona de maneira linear. No caso da balança capacitiva, não. Ela é a correlação que você tem entre a massa e a capacitância, ela não é linear. Então, a partir do momento que você varia ali um pouquinho do dielétrico ali, dessa relação, então a variação da capacitância já vai ser bem expressiva na realidade, né? Por isso que ali com quantidade pequena e com um capacitor ali não muito rigoroso, né, na montagem dele, a gente já conseguia averiguar essas variações justamente por conta disso. É um sistema muito sensível porque ele não funciona de maneira linear. E, Anderson, aproveitando o gancho, quais são as maiores fontes de erro desse experimento, que você acha? Porque o erro é importantíssimo, né, para trabalhar com resultado e análise, né? Qual que é a maior fonte seria?
Cara, então assim, na verdade são vários, né? A gente tem ali, por exemplo, a umidade do ar. Então, quando a gente fala que tem ar antes da gente colocar água, não tem ar da maneira mais pura. Então, a gente tem ali, já tem água naquele meio. Aquele dielétrico não é puramente ar, né? Então, isso, por exemplo, já dá uma interferência. Você tem a vibração da mesa. Ou seja, aquela geometria, aquela montagem que a gente tem, ela não é 100% estável. Aquela placa está variando um pouco, a água também não está da maneira estável, isso vai dando interferências, por exemplo, né? Tem essas imperfeições mecânicas mesmo, então, poxa, a gente estava usando um papel alumínio, completamente maleável ali, não é uma placa rígida, como, por exemplo, o Eduardo fez as simulações, né? Era uma placa rígida de um material muito específico, e aquilo ali fica muito mais evidente, né? No nosso caso não tinha isso. E a gente tem, enfim, várias outras coisas. O multímetro que a gente usa, como o João mencionou, não é o mais robusto que se tem para medir, isso vai dar uma interferência. Você vai ter ruídos ali que interferem na nossa ferição, né, da capacitância. Então, várias coisas interferem ali, são fontes de erro para esse experimento. Mas mesmo assim, aquilo que eu falei, é bem impressionante. Mesmo com essas limitações ali que a gente tinha, ficou bem visível essa correlação entre massa e capacitância. Show. Show de bola. Mais alguém tem algum comentário? Acho que não. Perfeito. Beleza, então. Então acho que a gente pode. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Então acho que a gente pode dar por encerrado aqui, então, a roda de discussão. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso.